Olá, quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus. Que este dia seja um dia de muita paz para você e para a sua família. Eu convido você para lermos uma pérola maravilhosa que se encontra na carta a 1 Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 19 que diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só que interessante quando a gente começa a ver a palavra e meditar o quanto traz para nós a profundidade das orientações a respeito do que se deve fazer, o que não se deve fazer. E a palavra ela sempre vai nos guiar em direção a tudo o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor ela prevaleça, esteja acima de tudo em nossas vidas e que possamos cada dia exercitar tudo o que vem do Senhor para a nossa vida, porque tudo é medida. A medida que o Senhor nos dá hoje, a porção de hoje, possamos sim sermos obedientes para assim estarmos na vontade dele. E claro, é muito importante a gente entender também que o nosso corpo, ele precisa estar em santidade. É uma luta contra a carne, mas o espírito, ele deve sempre vencer nesta luta. Porque a vontade da carne, ela sempre tende para o pecado. Então, quando eu digo a vontade da carne, eu estou me referindo ao pecado, as coisas que não agradam ao Senhor. Mas o nosso corpo, ele precisa sim ser bem cuidado, ser bem alimentado, exercitar o corpo, ter uma mente saudável também. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer dentro da nossa realidade como pessoa responsável por si mesmo, também é muito importante todo esse cuidado. Desenvolva o autorrespeito consigo mesmo, que é muito importante entendermos que precisamos respeitar a nós mesmos. Se fizemos isso, continuemos. Se não fizemos, podemos parar e rever os pontos onde estamos errando para vivermos melhor conosco mesmo. E assim, também buscar sempre exercitar as coisas que vêm do Senhor Jesus para a nossa vida, não só agora, mas sempre. Essa busca constante, ela deve estar em nós. Ter o desejo, a vontade pelas coisas sagradas. E claro, outra coisa muito importante também que a gente não pode deixar de lado é que os ensinamentos, eles estão diante de nós como uma oportunidade onde podemos cada vez mais aprendermos. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, sobre os conteúdos adultos que vêm afetando muitas pessoas. Você sabia que tem algo que está acontecendo e é provável que você ainda não saiba. Então, vamos falar também sobre isto. Quero começar com a palavra desejo. Essa palavra desejo, quando ela encontra um lugar, ela afeta diretamente o comportamento. Ah, mas eu senti vontade, eu senti desejo de comer tal coisa, de fazer tal coisa. Mas quando se trata de tropeço em relação ao pecado, esta palavra também ela pode ter muita eficácia. Então, o desejo é algo que o ser humano ele sente. E a vontade de realizá-lo também vai requerer algum pensamento e também comportamento para que algum ato venha a ser concluído para ser realizado aquele desejo. Em relação aos conteúdos adultos, não é diferente. As pessoas elas sentem desejo, desenvolvem comportamentos e vai levando a uma rotina, a um vício e a um nível muito maior que é a dependência. Então, os minutos que se passa diante de uma tela consumindo este tipo de conteúdo são minutos que poderiam
está sendo realizada alguma outra atividade que também podia ser um desejo saudável. Um desejo saudável, sim, porque o consumo deste tipo de conteúdo não é saudável para ninguém. Então, quanto mais se procura, quanto mais se busca, entendemos os níveis que o ser humano ele está desenvolvendo para realizar algo através do seu desejo, que ele já não consegue mais contê-lo, e sim sempre realizar, custe o que custar. Como foi falado antes, né, a quantidade de pessoas que fazem uso deste tipo de conteúdo tem aumentado. 38%, 39%, em média, as mulheres, 61% homens. E a tendência é aumentar. Podemos entender que a média aqui no Brasil seja 9 minutos e 30 segundos, em média. São 9 minutos de muito desperdício. E, claro, existe uma compensação? Sim, porque é prazeroso para o sujeito. Ele está em um ambiente fazendo algo onde ninguém pode censurá-lo, a não ser a sua própria consciência. Ele está em um ambiente onde o seu desejo ele é realizado através do ato consumado no seu próprio corpo. O seu corpo é o objeto de desejo, de realização dele. Não precisa de outra pessoa para isto na sua mente, porque vai desenvolvendo ali certos comportamentos onde cada vez mais uma outra pessoa, um parceiro ou uma parceira, que passa a tornar-se desinteressante para a pessoa, que ela consegue ter realizado os seus desejos através do ato, pelo seu próprio corpo. E outra coisa muito importante que talvez você não saiba em relação ao desejo é que esse desejo ele vai corroendo, ele vai se aprofundando. E comportamentos que antes poderiam ser considerados saudáveis se tornam o que podemos chamar de patológicos. Sim, de patológico, porque tudo aquilo que vai causando impacto na vida do sujeito e vai desorganizando sua rotina, seu bem-estar e muitas outras coisas, vai se tornando patológico. Então, este corpo também, o excesso de energia que é liberado, a quantidade de dopamina que também é liberada para esse corpo, para essa satisfação prazerosa, tudo isto vai ter um resultado que não será bom para o ser humano. Então, esses níveis de adoecimento vem tudo através de um simples clique. Vem através da curiosidade, do querer ver, do olhar. Então, esse desejo, ele ocupa um lugar de trono na vida da pessoa. E este lugar de trono é o reinado, é o topo, onde o sujeito, ele busca aquela compulsão de realizar o seu desejo. Ele pode estar em um lugar que não seja propício para ele acessar os sites, mas ele sempre vai dar um jeitinho de procurar um lugar melhor para poder consumir esse tipo de conteúdo. Ou pessoas que têm o seu espaço também em casa, mais reservado, sem interrupção de ninguém, e achando até que ninguém está vendo, que é um engano, ele tem esse espaço onde ele pode realizar o seu desejo, o desejo do seu rei, que está lá sentado no trono. Então, esse desejo, ele é destrutível, tanto para o corpo, como para a mente, para o dia a dia do sujeito que fica comprometido, e também espiritualmente, porque se o corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, como o Espírito Santo vai habitar em um corpo onde só está acumulando sujeira. Não se engane, não se engane. O cuidado, quem deve ter consigo é você. Não é a sociedade, não são certas informações que levam você mais ainda para a profundidade do abismo. É você que precisa ter essa consciência. Mas primeiro tem que destronar esse rei chamado desejo, que é uma chave que se abre para esse universo de consumo deste tipo de conteúdo. As categorias que são mais acessadas pelos homens, existem as 3 atrizes que são mais procuradas, deste tipo de vídeos, desse tipo de conteúdo. A categoria também acessada pelas mulheres é um tipo também específico, mas entendemos que desejos podem destruir bons comportamentos ou modificações de comportamentos, levando as pessoas a pensarem menos, a serem menos críticos, a raciocinar menos e agir por impulsividade, agir por uma compulsão, onde o combustível é o próprio desejo. Então, a busca desta satisfação, ela ocupa um lugar na vida do sujeito e vai cada vez mais destruindo
com o passar dos dias, dos meses e até anos. Então, durante um ano, o quanto de minutos que se transformaram em horas de consumo de coisas que não agradam a Deus, e o pior também, além de não agradar a Deus, vai destruindo a sua própria vida por causa destes acessos. Então, qual é o lugar que isto ocupa na sua vida que faz o uso deste tipo de conteúdo? Pare e pense sobre você, sobre o hoje, o aqui e agora e o amanhã. Qual é a garantia que você vai ter da tua qualidade de vida, da tua qualidade de saúde, do teu comportamento e as coisas que você pode até já ter perdido por causa do seu próprio corpo, que ele se tornou o seu objeto de realização de desejos. As fantasias também que são criadas, que vão tomando formas como se fossem reais, a busca por essas fantasias e suas realizações, elas se tornam frustrantes porque não são reais e nem tem como ser real. Então, cuidado com a mente, cuidado com os pensamentos que são alimentados com coisas deturpantes, com coisas imorais que não agradam ao Senhor e que também vai contra uma sociedade que ainda preserva os bons costumes e a moral e o respeito. Então, qual o lugar que a pessoa ocupa? Ah, mas eu estou no meu espaço restrito, eu não incomodo ninguém. Sim, mas o que você está trazendo e somando de benefício para a sua própria vida, para a sua própria realidade? Pense também em você. Pense em você como o agente que pode agir de uma maneira transformadora para a sua vida. O regresso é mais difícil, mas não é impossível. A mudança de conduta, a mudança de comportamento vai requerer mais esforço, mas não é impossível. E lembre-se, o Senhor Jesus, ele pode fazer tudo, desde que também queiramos a sua participação em nossa vida. Então, quando a gente observa os acessos, as facilidades hoje, as redes sociais dessas pessoas que produzem esse tipo de conteúdos, elas fazem vídeos convidativos para que as pessoas, seus seguidores, eles acessem também o site onde elas vão estar apresentando e mostrando aquele tipo de conteúdo que vai agradar muito aos fãs. Então, cada vez mais as redes sociais vão aumentando dessas pessoas que fazem a sua propaganda, convidando as pessoas para estarem acessando mais ainda esses tipos de sites. Esses sites são acessados milhares de vezes durante o dia, durante minutos, durante segundos, porque é o mundo todo conectado com conteúdos adultos. E quando a gente para pensar o nosso Brasil, a nossa nação, o nosso povo, você não sabe quem são as pessoas. Elas não vão estar falando sobre isso porque é sua particularidade, uma particularidade que vai causando danos e depois vai se tornando visível diante de outras pessoas por causa do comportamento. Ah, mas eu já faço isso há muito tempo e ninguém sabe. Será que não? E se souber, qual é o problema? O corpo é meu. Sim, pelo fato mesmo do corpo ser seu, que é necessário também ser bem cuidado. Você concorda? Então, o zelo que temos conosco nos garante hoje e amanhã uma vida melhor. Então, existem coisas que estão no nosso controle, estão na nossa palma das mãos, mas a gente é quem decide quem vai estar ali no governo. Se no trono está o nosso desejo pecaminoso, que vai nos distanciando de Deus, ou se eu destrono tudo isto e convido o Senhor Jesus para sentar no trono, no governo da minha mente, das minhas ações, dos meus pensamentos e as coisas que eu preciso fazer, começar também essa busca e ações para mudança de comportamento e coisas que possam agradar ao Senhor Jesus. Então, durante este processo de mudança, é muito importante entender que
É possível, sim. Então, busque mais ao Senhor Jesus. Ocupe o seu tempo com coisas produtivas. Analise as coisas antes de procurar por elas. Ah, mas o desejo é intenso. O desejo é intenso, mas você não é o desejo. Você é a pessoa que sente o desejo. Você é a pessoa que abriu portas para isto. E só você é quem pode fechar as portas. Então, feche as portas. Você pode orar a Deus para que Deus coloque pessoas no seu caminho. Você pode orar a Deus para o Senhor te dar sabedoria como falar sobre isto para alguém que possa estar orando junto com você, para que você tenha libertação deste tipo de pecado que também leva o homem para distante de Deus. E pessoas distantes de Deus, elas correm um perigo muito grande, porque pode ter um outro Senhor que está ali bem pertinho. Então, quem é o Senhor que você quer na sua vida? Ah, mas eu já estou muito embaraçado com tudo isto. Não importa qual é o nível que você está. O Senhor Jesus, ele liberta. Mas nós precisamos ter consciência da realidade das coisas e a gente também querer ir buscar. Quando a gente quer e vai buscar, o Senhor, ele vai nos mostrar caminhos, possibilidades, onde a gente vai vencendo dia após dia e fechando portas, fechando brechas. O cuidado com o que olha, com o que clica, o cuidado com a curiosidade. E sempre pensar de uma forma reflexiva. O que isto tem a contribuir na minha vida? O que isto traz de bom para a minha vida? O que isto soma para a minha vida? Ou está tirando de mim cada vez mais as coisas que são muito valiosas que Deus me deu? As coisas que eu estou jogando fora que Deus me deu. Então, para e pensa onde você está tendo perda, onde você está tendo prejuízo e busque mais a Deus. Ah, mas eu vivo no meu espaço reservado, a minha esposa não sabe. Ah, eu consumo esse tipo de conteúdo há muito tempo, meu marido não sabe, meu filho não sabe, ninguém sabe. Sabe sim, alguém sempre sabe. E não se iluda. Os próprios canais que é acessado o clique, ali há informações sobre você. É tudo anônimo, não tem como ninguém saber. É ilusão. Hoje vivemos uma tecnologia capaz até de modificar tanto o comportamento humano, como também o próprio cérebro, a forma que o cérebro ele funciona, a forma que ele pensa, que ele age, que raciocina, que tem lógica. Hoje a gente vê as pessoas fazendo coisas de uma forma impulsiva, como se fosse um instinto animal e não de uma forma racional, que é algo que diz muito do ser humano. O homem, ele pensa, ele age, ele articula, ele tem um raciocínio. Ele segue uma lógica e as pessoas hoje elas não conseguem mais seguir uma lógica. Por quê? Porque há muitas mudanças aí de mecanismo de dentro do próprio cérebro que é para funcionar de uma forma natural e não está funcionando mais de uma forma natural. Então a gente está vendo muitas coisas já modificadas e vão modificar mais ainda. O nível que o Brasil está de consumo de pornografia tem aumentado, tanto homens como mulheres. Aí quando observamos as relações também familiares, casais, a gente observa que isso tem causado impactos visíveis diante da sociedade. Entre tantos outros fatores que também vêm a contribuir para que as pessoas vivam infelizes e vivem trazendo doutrinas, mensagens. Não, você vai ser mais feliz assim, você vai ser mais feliz assim, porque você não precisa ter que suportar o outro. E o outro também não precisa, às vezes, me suportar. Então, como seres humanos, somos seres ainda sociais. Vivemos dentro de uma sociedade. Mas é uma sociedade que cada vez mais está adoecida e perdendo uma coisa muito importante chamada comunicação, diálogo, compreensão das palavras. Um fala, essa cor é vermelha, o outro entende que a cor é verde. Um fala algo
saudável, o outro entende como algo ofensivo. É assim ou não é? Ou você ainda não percebeu? Pare e observe. Então, a gente vê que tudo isto está trazendo o adoecimento. E enquanto a pessoa acha que está tendo uma compensação, fazendo coisas dentro de um espaço restrito, mas não sigiloso, porque o seu sigilo, a sua identidade, ela está também dentro de dados, de informações da inteligência artificial. Então não se engane, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele liberta. Jesus Cristo sempre tem uma proposta melhor para você, incomparavelmente melhor para você, para a sua vida, e não é somente promessas de coisas materiais passageiras, não, é vida eterna com Ele. Então pare, pense onde você está errando, comece a consertar coisas, comece a sentir desejos por pequenas coisas que são saudáveis. Vai mudando o teu hábito, o teu comportamento, para que assim você comece a se reestruturar e conhecer melhor quem é você e a importância de estar neste mundo e valorizar cada vez mais os seus minutos, as suas horas, os dias e o tempo de uma maneira melhor, de uma maneira saudável. Quero orar com você e por você. Senhor Jesus, que cada vida, Pai, independente de níveis de consumo deste tipo de conteúdo, possa sim buscar a libertação, Senhor. Porque o Senhor é libertação na vida das pessoas. Que as mentes, elas possam cada vez mais serem substituídas por conteúdos agradáveis, conteúdos saudáveis, onde a família pode participar, pode se alegrar, coisas construtivas que ainda tem, coisas de ensinamentos saudáveis que ainda tem. Pai querido, que cada vida seja alcançada, Pai, que vícios, que rotinas desagradáveis, que trazem deturpações para a vida das pessoas, Senhor Jesus, pessoas que estão em níveis já de dependência, Senhor, que elas possam ser libertas através da Tua palavra e elas também dêem o primeiro passo de mudança de conduta, de mudança de comportamento para a Tua glória, Senhor, e assim possam viver felizes, que elas possam restituir coisas que elas perderam, seja num bom relacionamento que antes era saudável e funcionava, seja no âmbito social, no espaço de trabalho. Pai querido, que vidas sejam visitadas agora e que possam mudar em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que ainda não aceitou a Jesus, abra o seu coração para Ele. Jesus, Ele é o Salvador. E nós precisamos sim de um Salvador. E Ele é o Salvador, porque foi Ele quem morreu em morte de cruz pela humanidade. Não foi a inteligência artificial, não foram as redes sociais, não foram as atrizes que trazem propostas aí convidando os fãs para acessar os tipos de sites de conteúdos adultos. Não, não foi ninguém, a não ser a pessoa do Senhor Jesus. Ele morreu por todos. Então, que possamos ver essas coisas não como coisas que contribuem para a nossa vida, mas que possamos ter mudanças de conduta, de comportamento e vivermos uma vida saudável, vivermos para a glória do Senhor e a alegria nossa. E que possamos também ter de volta coisas que perdemos ou coisas que simplesmente nos descuidamos, para que assim possamos viver também melhor em tudo para a glória do Senhor, nos mínimos detalhes de nossas vidas, possamos ter o Senhor conosco todo instante. E eu quero compartilhar com você aqui, do meu coração para o seu coração, esta obra maravilhosa, Os Três Viajantes do Tempo. É uma leitura muito boa de ficção cristã que leva você a pensar mais sobre as coisas, a decidir de uma maneira mais consciente e entender de uma forma lógica, racional, coisas que vão trazer para você uma compreensão melhor e pensamentos de coisas que você pode colocar em prática para realizar e vai ser muito bom e saudável. E claro, peço para você curtir, comente e compartilhe este vídeo. Se este conteúdo faz sentido para você, ou para alguém que você entende que vai ser muito útil, por favor, compartilhe, porque muitas vezes
não praticamos determinados atos, mas podemos também usar uma coisa muito sábia, que é chamada prevenção. Então, se previna de coisas que são do mal. E pode também prevenir outras pessoas. Então, que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família. E lembre-se, nunca Barrabás. Existem muitos tipos de Barrabás. Mas queira o Senhor Jesus e Ele é o único Salvador.